Olá pessoal, na aula de hoje eu vim trazer o passo a passo desse cavalinho de crochê. Ele é muito simples de fazer, espero que vocês gostem da videoaula. Se você quiser transformar ele em unicórnio, no vídeo eu também explico como fazer o chifre. Então vamos para o passo a passo. Eu vou estar utilizando a linha verão, ela é da espessura do fio charme, a agulha pode ser 2,5 a 3,5, eu usei a número 3. Vamos iniciar aqui com o anel mágico, eu venho com a agulha aqui dentro, puxo, faço uma correntinha para travar. Aqui dentro eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, ó, primeiro ponto baixo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. 6 pontos baixos dentro do anel mágico, fecha o anel. Então, colocou a marcação, é o nosso primeiro ponto baixo. Trabalho um ponto baixo sobre ele. Dentro do mesmo espaço, trabalho outro ponto baixo. Então, aqui eu tenho 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço, nosso primeiro aumento. Temos que fazer 6 aumentos, para ficarmos com 12 pontos no total. Então, um ponto baixo, dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. Um ponto baixo, dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. E aí, eu vou fazendo até ter 6 aumentos. Nossa terceira carreira, a gente vai trabalhar pontos baixos em relevo. Então, eu jogo o fio aqui da marcação para trás e eu não vou pegar o ponto baixo todo. Eu vou pegar só o ponto de trás. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, pego a laçada de trás, trabalho um ponto baixo. Novamente, a laçada de trás, trabalho um ponto baixo. Vamos ficar com 12 pontos novamente. Só que pegando em relevo, só a laçada de trás. Trabalhei aqui os pontos baixos em relevo, ficou com esse formato aqui. A próxima carreira vai ser só em pontos baixos. Então, eu venho aqui e trabalho um ponto baixo, agora normal, pegando o ponto todo, 12 pontos novamente. Então, trabalhe até chegar aqui na marcação. Feito aqui os 12 pontos baixos, eu já arrematei o fio, eu puxo ele, tiro o fio da marcação, e agora a gente vai estar arrematando esse fio. Eu pulo esse ponto, venho no segundo, jogo o fio para dentro. Puxo ele aqui. Aí, agora, pelo avesso, eu pego a laçada desse ponto aqui que a gente pulou, só a laçada de trás, e a laçada de trás desse último ponto aqui dessa carreira. Com essas duas laçadas, eu puxo o fio por dentro delas. Então, aqui, eu escondi o fio aqui e fiz um ponto falso. Agora, é só fazer um ponto baixíssimo aqui pelo avesso, para prender e depois cortar o restante do fio. Feito aqui a patinha, agora a gente vai aplicar a linha da cor que você quer fazer o cavalo. Pode aplicar em qualquer lugar aqui, puxar o fio e vamos trabalhar aqui pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada ponto daqui da base. No total vão ser 12 pontos baixíssimos. Então, temos 11 pontos, eu venho aqui, dentro desse ponto, e faço o 12º aqui. Então, total, 12 pontos baixíssimos. Agora, a gente vai vir
dentro desse primeiro ponto baixíssimo e vamos trabalhar o primeiro ponto baixo. Então, ó, eu pego dentro do ponto baixíssimo e pego o ponto também da linha de outra cor aqui. Então, pegando esses dois pontos, faço um ponto baixo. Então, esse é o primeiro ponto baixo. Próximo ponto, outro ponto baixo, ficando novamente com 12 pontos baixos, pegando aqui, ó. Então, vamos trabalhar aqui 12 pontos baixos. Quando eu terminar os 12 pontos baixos, eu volto com vocês. Com 12 pontos, coloco o fio da marcação aqui. E vou trabalhar novamente 12 pontos baixos. Só que agora a gente vai pegar o ponto normal. Ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou trabalhar essa carreira e mais 8, para eu ficar com um total de 10 carreiras de só pontos baixos, com a linha dessa cor. Então, terminando a carreira, é só jogar o fio para frente e iniciar a próxima. Então, aqui, eu já cortei o fio, eu puxo aqui, tiro o fio da marcação, porque eu já fiz as 10 carreiras de só pontos baixos. E aí, é só fazer o arremate. Pula um ponto, vem no próximo, passa o fio. E pego a laçada de trás desse último ponto aqui que a gente trabalhou. Jogo o fio para frente, passo por dentro dessas duas laçadas. Vou jogar o fio aqui para o avesso, trabalhando ponto baixíssimo. E aí, jogo o restante para dentro. E aqui é só colocar o enchimento e repetir esse processo por mais 3 vezes para ficarmos com 4 perninhas. Agora, eu vou trabalhar o corpo do cavalinho, então, eu faço o anel mágico, travo aqui com uma correntinha. Aqui dentro desse anel mágico, eu vou estar trabalhando 12 pontos baixos. Feito aqui os 12 pontos baixos, a gente fecha o anel mágico. Nessa segunda carreira, vamos trabalhar assim, ó. Venho no primeiro ponto baixo, trabalho um ponto baixo. Dentro ainda do mesmo espaço, eu trabalho outro ponto baixo. Então, eu formei aqui o primeiro aumento. Temos que ter 12 aumentos aqui nessa volta, para ficarmos com 24 pontos baixos. Então, um ponto baixo dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. E aí, vai fazendo os aumentos. Quando tiver 12 aumentos, eu volto com vocês. Então, aqui eu já vou pegar esse fio do anel mágico aqui e fechar ele, pra ele não ficar abrindo. E aí, eu vou prender com um ponto baixíssimo aqui pelo avesso. Ficamos aqui com 24 pontos, agora na terceira carreira eu vou trabalhar um ponto baixo. Dentro ainda do mesmo espaço, eu trabalho outro ponto baixo, formando um aumento. No próximo ponto, eu trabalho só um ponto baixo. E no próximo ponto, eu trabalho o aumento, que é 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. E vai ser essa repetição por toda a volta, pra gente ficar com 36 pontos. Então, um ponto baixo sozinho, no próximo ponto, você faz o aumento, que é 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Agora, da quarta carreira até a 18ª, a gente vai trabalhar só pontos baixos. Um ponto baixo aqui para cada ponto da base. Em cada carreira vai ter 36 pontos. Então, eu vou fazer essa carreira e mais 14 para ficarmos com 15 e aí eu volto com vocês. Então, trabalhei aqui 15 carreiras de só pontos baixos. Agora, a gente vai estar trabalhando 32 pontos baixos, deixando 4 sem trabalhar quando chegar no final. Então, eu jogo o fio para frente e vou trabalhar aqui um ponto baixo para cada ponto da base, até eu ter 32 pontos baixos
Aí eu volto com vocês. Então, eu trabalhei aqui os 32 pontos baixos, ficou 4 aqui sem trabalhar. O que é que eu vou fazer agora? Eu não vou mais trabalhar em carreiras circulares, fechando aqui. A gente vai subir uma corrente, vira o trabalho e vamos trabalhar 32 pontos baixos de novo, contando com a correntinha. Então, com a correntinha já temos um, aqui a gente faz 2, 3... Então, aqui, ó, ficou 4 pontos aqui sem trabalhar. Já fiz 2 carreiras de 32 pontos, vou fazer mais 2 pra gente ficar com um total de 4 carreiras com 32 pontos baixos. Então, é só fazer uma correntinha, vira o trabalho, vem aqui, trabalha um ponto baixo e segue fazendo um ponto baixo para cada ponto daqui da base. Terminei aqui as 4 carreiras de só pontos baixos. Agora, a gente vai fazer correntinhas aqui, 4 correntinhas para chegar nessa parte aqui. Então, vamos subir 1, 2, 3, 4. Feito as 4 correntinhas, eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Aí, eu viro o trabalho. Nessas 4 correntinhas, eu vou trabalhar 4 pontos baixos, um para cada uma delas. Feito 4 pontos baixos aqui, eu vou fazer 32 pontos aqui, um ponto para cada ponto da base. Até chegar desse lado aqui, aí eu volto com vocês. Terminando aqui, ficando novamente com 36 pontos baixos. Vamos colocar a marcação aqui. Vamos ir no primeiro ponto baixo e trabalhar um ponto baixo sobre ele. Próximo ponto, só um ponto baixo. Ficando aqui com 2 pontos baixos em seguida. Nos próximos 2 pontos, a gente trabalha uma diminuição. Ó, introduz a agulha, puxa o fio. Venho para o próximo ponto, introduz a agulha, puxa o fio. Ficando com 3 laçadas aqui na agulha, você fecha todas de uma vez. Então, formou a primeira diminuição. Temos 2 pontos, uma diminuição. Vai ser essa sequência por toda a volta. Então, venho aqui, faço um ponto baixo. Próximo ponto, só um ponto baixo. Ficando com 2 pontos em seguida, faço a diminuição, ó. Introduz a agulha, puxo o fio. Próximo ponto, introduz a agulha, puxo o fio. 3 laçadas, fecho todas de uma vez. Próximo ponto, só um ponto baixo. Próximo ponto, só outro ponto baixo. E agora, uma diminuição. Você vai fazendo esse processo por toda a volta, até chegar aqui na marcação. Terminei aqui a carreira com 27 pontos, jogo o fio para frente e agora eu vou trabalhar um ponto baixo e no próximos 2 pontos eu trabalho a diminuição. Introduzo a agulha, puxo o fio, próximo ponto, introduzo a agulha, puxo o fio, 3 laçadas, fecho todas de uma vez. Próximo ponto, só um ponto baixo, próximo ponto, uma diminuição. E aí, eu faço esse processo até chegar na marcação. Ficando agora nessa carreira com 18 pontos. A próxima carreira, a gente vai trabalhar só diminuições. Então, a gente vai introduzir a agulha, puxar o fio. Próximo ponto, introduzir a agulha, puxar o fio. 3 laçadas, fecha todas de uma vez. No total, vão ser 8 diminuições aqui que a gente vai fazer. Então, introduz a agulha, puxa o fio. Introduz a agulha, puxa o fio. 3 laçadas, fecha todas de uma vez. E vai fazendo até ter 8 processos desses. Terminei aqui as 8 diminuições, já cortei o fio, puxei aqui. E agora, a gente vai trabalhar um falso anel mágico. Já pode tirar o fio aqui da marcação. Agora, por todos esses 8 pontos que ficou aqui, a gente vai passar o fio aqui por dentro dele, passando, jogando para frente. Então, coloca a agulha no próximo ponto, puxa o fio para frente e vai aqui laçando por todos os pontos. Depois que você fizer esse processo, é só vir aqui, ó, e puxar.
No que você puxa, vai ficar o mesmo formato aqui do outro lado, como se fosse um anel mágico. Você vai fechando essa parte aqui. Então, depois de fechar, é só jogar o fio para dentro da peça e fazer um arremate aqui com pontos baixíssimos. E joga pra dentro. Aqui, você já pode ir colocando o enchimento, que depois vai ficar mais complicado, porque agora a gente vai subir aqui a parte aqui do pescoço do cavalo. Então, aqui a gente vai trabalhar nessa parte aqui. Vamos ficar com um total de 16 pontos, porque aqui ficamos com 4 carreiras. Então, para essas 4 carreiras aqui, a gente vai trabalhar cada uma delas um ponto baixo. Desse lado, a mesma coisa, já vamos ficar com 8 pontos. 4 pontos ficamos aqui e 4 aqui. Então, total 16 pontos. Vou aplicar aqui nessa lateral. Na lateral aqui da carreira, eu trabalho um ponto baixo. Esse é o meu primeiro ponto baixo. Se quiser, pode botar o marcador. Eu vou botar o marcador quando eu terminar, mas fica a seu critério. Se quiser, já pode botar aqui nesse ponto. Venho na próxima lateral da próxima carreira aqui, trabalho outro ponto baixo, o segundo. Próxima lateral aqui, outro ponto baixo, terceiro. Na próxima, quarto ponto. Então, temos 4 pontos baixos aqui. Agora, aqui, onde a gente tinha feito as correntinhas, a gente vai trabalhar também 4 pontos baixos. Um ponto para cada uma delas. Então, um ponto baixo. 2. 3. 4. Chegando aqui nessa lateral, você vai fazer também 4 pontos baixos. Então, um ponto baixo. 2, 3, 4. 4 pontos aqui, aqui também 4 pontos. Total 16 pontos que a gente ficou nessa parte. As próximas carreiras vão ser repetições dessa. A gente vai trabalhar 16 pontos em cada carreira. Então, eu coloco uma marcação aqui. Venho no primeiro ponto baixo que a gente trabalhou. Trabalho um ponto baixo sobre ele. E vou fazendo um ponto baixo para cada ponto da base até ter 16 pontos novamente. Eu vou trabalhar essa carreira e mais 8 para a gente ficar com um total de 10 carreiras de só pontos baixos. Agora, eu vou estar fazendo aqui uma pausa para a gente estar fazendo o rosto do cavalo, porque a gente vai precisar unir na parte do pescoço. Então, faço um anel mágico aqui, travo com uma correntinha. E aqui dentro eu vou colocar 7 pontos baixos. Feito os 7, você fecha aqui o anel mágico e coloca o fio da marcação. Então, aqui a gente vai trabalhar agora 7 aumentos na segunda carreira. Trabalho um ponto baixo e dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo, formando aqui o primeiro aumento. Próximo ponto, a mesma coisa, 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. E aí, você vai repetindo esse processo até ter 7 aumentos. Então, com esse fio do anel mágico, você fecha aqui ele e já arremata aqui pelo avesso com um ponto baixíssimo, porque depois vai ficar difícil para poder fazer esse processo. E depois que você fazer o ponto baixíssimo aqui, é só cortar esse restante do fio. Agora, nessa terceira carreira, eu jogo o fio aqui para trás, vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto da base, não vai ter mais aumentos, no total 14 pontos baixos. Vou estar trabalhando essa carreira e mais outra, no total 2 carreiras de só pontos baixos. Terminei aqui as 2 carreiras, cada carreira 14 pontos. Eu arremato o fio, que a gente vai aplicar a linha da cor do cavalinho.
e fazer o processo de arremate. Pula um ponto, vem no próximo, joga o fio para dentro. Pego a laçada de trás desse ponto que a gente pulou e a laçada de trás do último ponto aqui. Jogo o fio para frente e passo por dentro dessas duas laçadas que ficou aqui na agulha. Vou arrematar ele aqui pelo avesso, fazendo pontos baixíssimos. Essa parte aqui eu expliquei com a linha rosa claro para ficar fácil de ver os pontos, mas eu vou fazer com amarelo. Agora eu vou estar aplicando um rosa escuro, mas você aplica a cor da cor do cavalinho que você vai fazer. Apliquei aqui em qualquer ponto e vou trabalhar um ponto baixíssimo para cada ponto aqui da base. A gente teve 14 pontos aqui na base, então vai ser 14 pontos baixíssimos. Quando eu terminar os 14 pontos, eu volto com vocês. Feito aqui os 14 pontos baixíssimos, a gente vai trabalhar agora pontos baixos, pegando aqui por dentro do ponto baixíssimo. Então, aqui eu já faço meu primeiro ponto baixo, então, pego aqui por dentro e trabalho ponto baixo para cada ponto baixíssimo aqui que a gente trabalhou. Vou fazer essa carreira de ponto baixo e volto com vocês. Então, feito aqui os 14 pontos, é só colocar o fio da marcação e trabalhar novamente 14 pontos baixos aqui. Um ponto para cada ponto da base. Então, eu vou trabalhar essa carreira e mais 3, pra gente ficar com um total de 5 carreiras aqui de só pontos baixos. Já terminei as carreiras, arrematei o fio. Agora, a gente vai estar aplicando a linha preta na agulha de costura e vamos estar bordando aqui o nariz. Agora, eu vou vir aqui pelo avesso e aplicar a linha. Eu fiz um nó no final da linha, pra a linha não soltar. Agora, eu vou pular uma, duas carreiras. No final aqui dessa segunda carreira, eu vou estar aplicando a linha. Então, puxo o fio, vou estar pulando um ponto só, e aí passando de um lado para outro, ó, para sair desse outro lado, a agulha. E aí, fez esse formato aqui do primeiro buraquinho do nariz. Agora, desse outro lado, é só fazer o mesmo processo. Pula um ponto e joga a agulha para dentro da peça. Ficando assim, ó, os dois lados aqui iguais. Agora, é só arrematar o fio aqui por dentro, fazendo um nó e cortando o restante do fio. Então, terminei aqui as 10 carreiras de só pontos baixos. Agora, a gente vai unir aqui essa parte do focinho aqui. Vamos pegar 4 pontos baixos aqui pra prender. Posiciona aqui, certinho. E vamos trabalhar 1, 2, 3, 4. Então, eu pego um ponto do focinho, um ponto da base. Aplico a linha, puxo o fio. Aí, eu venho no próximo ponto, pego um ponto daqui do nariz e um ponto da base. Puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Novamente, pego um ponto daqui do nariz, um ponto da base. Faço um ponto baixíssimo. E novamente, faço o mesmo processo. E agora, eu vou estar cortando esse fio, puxando ele, ficando assim, a união aqui do rosto do cavalo. Agora, é só jogar esse fio para dentro dessa base aqui do corpo do cavalinho, do pescoço, e fazer o arremate aqui, amarrando o fio do início e do final, dando 2 nozinhos. Depois, é só jogar aqui para dentro da peça. Agora, a gente vai trabalhar pontos baixos, pegando todos esses pontos, menos esse do meio que a gente trabalhou ponto baixíssimo. Vou percorrer aqui pontos baixos até ter 14, porque na base a gente tinha 16 pontos aqui no pescoço. Trabalhamos 4 pontos baixíssimos aqui, então sobrou 14. Vou trabalhar os 14 pontos e aí eu volto com vocês. Agora, aqui na frente, a gente vai trabalhar 10 pontos baixos.
Eu não vou trabalhar nesse, porque esse foi onde a gente prendeu o ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo e trabalho um ponto baixo. E aí, sigo fazendo pontos baixos até ter 10. Então, a gente não vai trabalhar esses pontos aqui, porque aqui foi onde a gente trabalhou os pontos baixíssimos. Então, é só jogar o fio para trás e iniciar a próxima carreira aqui, vindo no próximo ponto aqui depois da marcação, fazendo um ponto baixo. Então, vou seguir fazendo pontos baixos aqui para cada ponto da base, até ter 22 pontos. Quando eu terminar essa carreira, eu vou fazer mais duas, para eu ficar com um total de 3 carreiras de só pontos baixos, e em cada carreira, 22 pontos, sempre jogando aqui o fio da marcação para frente e para trás. Feito aqui as 3 carreiras de só pontos baixos, a gente já vai bordar o olho antes de começar a diminuição. Então, coloco a linha preta ou marrom, fica a seu critério, a cor. Então, eu vou pular essa carreira aqui e vir nessa do meio e vamos estar bordando aqui o olho. Primeiro, eu vou fazer um formato de um quadrado. Então, eu aplico a linha aqui na lateral do ponto, puxo o fio, jogo para dentro, pulando aqui esse ponto, na lateral dele do outro lado, jogo o fio para dentro. Fez essa linha. Agora, em cima, a gente vai fazer o mesmo processo. Joga o fio aqui para fora. E agora, joga o fio para dentro, na lateral do ponto. E agora, vamos fazer aqui do lado, o contorno. Agora, é só preencher todo esse quadrado aqui que ficou. Então, terminei aqui de bordar. Agora, é só fazer do outro lado o mesmo processo. Dar um nozinho aqui e cortar o restante do fio. Agora, eu venho com a linha branca e vou fazer um pontinho aqui no olho. Fazer um detalhe, no caso. Só esse pontinho mesmo aqui já é o suficiente. Aí, no outro olho, você faz o mesmo processo. Então, aqui eu já fiz os 2 olhinhos. Já coloquei um enchimento aqui para depois não ficar difícil de a gente encher. E agora, vamos trabalhar a carreira aqui para fechar a cabeça. Vou botar de volta aqui a marcação que eu tinha tirado para fazer o olho. Agora, vamos só trabalhando aqui 12 pontos baixos em seguida, até chegar desse lado aqui, pra gente começar a trabalhar as diminuições. Feito aqui os 12 pontos baixos, eu vou trabalhar uma diminuição aqui. Introduzo a agulha, puxo o fio. Próximo ponto, introduzo a agulha, puxo o fio, ficando com 3 ossadas. Fecho todas de uma vez. Vou trabalhar um ponto baixo. Próximo ponto, 2. Próximo ponto, 3. 4. 5, 6. Feitos 6 pontos baixos, trabalho outra diminuição. Introduzo a agulha, puxo o fio. Próximo ponto, introduzo a agulha, puxo o fio. 3 laçadas, fecho todas de uma vez. Terminando essa carreira agora com 20 pontos. Jogar o fio para trás. Vamos começar aqui com uma diminuição. Então, introduzo a agulha no primeiro ponto aqui. Venho no próximo, introduzo a agulha e puxo. Ficando com essas 3 ossadas, eu fecho todas de uma vez. Então, aqui eu formei a primeira diminuição. Venho no próximo ponto, trabalho só um ponto baixo. No próximo ponto, só um ponto baixo.
Nos próximos 2 pontos, a gente trabalha a diminuição. Introduz a agulha, puxa o fio. Próximo ponto, introduz a agulha, puxa o fio. 3 laçadas, fecho todas de uma vez. Próximo ponto, só um ponto baixo. Próximo ponto, só um ponto baixo. Próximos 2 pontos, a diminuição. Vou fazer esse processo até chegar lá na marcação. Terminei aqui com 15 pontos. Agora, eu joguei o fio aqui para frente. Vamos trabalhar agora uma diminuição. Próximo ponto, só um ponto baixo. Próximos 2 pontos, uma diminuição. Próximo ponto, só um ponto baixo. Próximo ponto, outra diminuição. E vai fazendo esse processo até chegar na marcação. Uma diminuição, um ponto sozinho, uma diminuição. Já vou colocando o enchimento aqui, porque depois vai ficar difícil de colocar, porque a gente já tá fechando aqui a cabeça. Agora, vamos trabalhar só diminuições. Então, eu jogo o fio aqui para trás. Na carreira anterior, ficamos com 10 pontos, agora vamos ficar com 5. Então, vamos trabalhar aqui para cada ponto da base, uma diminuição. Então, aqui eu já peguei 2 pontos, tô com 3 laçadas na agulha, fecho todas de uma vez. Os próximos 2 pontos, a mesma coisa. Introduz a agulha, puxa. Introduz a agulha, puxa. 3 laçadas, fecha. Aí, eu sigo fazendo até ter o total de 5 diminuições dessa. Dou um espaço, corto o fio. Puxo. Já posso puxar também aqui o fio da marcação. Agora, a gente vai fazer um falso anel mágico aqui, que a gente vai passar esse fio por dentro desses pontos que ficou aqui, das diminuições. Agora, é só puxar, que aí vai estar fechando aqui o meio da cabeça. Aí, com esse restante da linha, você aplica a agulha de costura e vai costurando aqui, dando nozinho. Quando você sentir que tá reforçado, você já pode cortar o fio. Agora, vamos estar fazendo a orelha. Vou estar dando aqui a laçada do anel mágico, introduzindo a agulha, puxando o fio, fazendo uma correntinha. Essa correntinha não vai contar como ponto, então eu venho aqui e faço um ponto baixo, dou uma laçada e vou trabalhar aqui dentro 3 meio ponto. Então, um meio ponto, 2 e 3. Total, já temos 4 pontos. Vou estar subindo aqui 2 correntes, dando a laçada, e aqui dentro eu vou trabalhar novamente 3 meios pontos. Então, aqui eu já tenho um, faço o segundo, faço o terceiro e termino com um ponto baixo aqui dentro do anel mágico. Vou dar um espaço aqui para cortar o fio, deixo um pouco grande aqui o fio, porque a gente vai aplicar a linha de costura. Puxo esse fio aqui fazendo uma correntinha e fecho o anel mágico. Agora, eu vou pegar essas 2 pontas de fio, vou dar um nó aqui para reforçar. Vou dar outro. E aí, eu vou cortar só o fio da ponta aqui do anel mágico, esse fio menor. Agora, eu vou dar uns pontinhos aqui na parte para dobrar aqui um pouco, fazer uma curvinha aqui, ó, para fechar um pouco aqui a orelhinha. Já costurei uma aqui, agora a gente vai estar costurando a outra.
Agora eu vou estar ensinando para vocês o chifre do unicórnio para quem for fazer o unicórnio. Se você for fazer cavalinho, é só pular essa parte. Então, eu vou estar subindo aqui 3, 4, 5, 6, 7. 7 correntinhas. Pulo uma, na segunda, trabalho um ponto baixo. E aí, vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto da base. Feito aqui os 6 pontos baixos, eu vou subir uma corrente, virar o trabalho e novamente trabalhar 6 pontos baixos aqui. Novamente uma corrente, viro o trabalho, trabalho 6 pontos baixos aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Vou trabalhar mais uma carreira, então 4 carreiras de só pontos baixos. Cada carreira você vai fazer aqui 6 pontos baixos. Você pode estar pegando esses fios aqui e arrematando, ou então também pode estar colocando aqui pra dentro, porque a gente vai costurar aqui pra fazer o formato do chifre. Depois eu vou dobrar aqui essa lateral e dobrar a outra. E vou costurar pra ser aquele bico, né? Aquela ponta do chifre. Agora eu vou estar dobrando no meio e fazendo a costura aqui dessa lateral que ficou aberta. Ficando assim, agora é só costurar aqui na cabeça do cavalinho. Então, aqui eu já enchi todas as perninhas e agora a gente vai costurar aqui na base. Então, aqui, eu já agora vou estar contornando toda essa volta aqui da perninha, pegando os dois pontos, o ponto da base e o ponto da perna, e fazendo aqui uma volta. Toda a perninha na outra também, para poder ficar bem reforçada aqui a costura. Ficando assim, ó, a costura das perninhas aqui, do cavalinho. No próximo vídeo eu vou estar explicando a vocês como aplicar aqui o cabelo e o rabo.